Tá certo. E olha, como que você faz o controle das suas contas aí na sua casa? Além da água, luz, telefone, você insere as despesas com o transporte, por exemplo, nos gastos fixos do mês? Exatamente. Tem gente que faz, tem gente que não faz, né, Bruna? Pois é, uma pesquisa, gente, apresentada em um evento sobre transporte em São Paulo, revelou que apenas 24% dos entrevistados planejam, né, esse tipo de despesa e que mais da metade nem sabe quanto gasta mensalmente com transporte. É, mas é preciso ficar atento, hein? Essa conta pesa e muito no orçamento. Veja só na reportagem. Seja carro, moto, ônibus, não importa. Todos esses meios de transporte acabam gerando um custo no orçamento. Mas você planeja quanto vai gastar todo mês com transporte? Eu tenho no meu computador todos os dados que eu gasto com cartão de crédito, com todas as contas, inclusive com transportes. O senhor gasta bastante? Não, eu gasto pouco, eu rodo bem pouco. No máximo umas 4 vezes, é R$100, R$400 por mês, no máximo. Tu vai viajar, né? Às vezes a gente vai a passeio em algum lugar, então tu gasta um pouquinho a mais do teu orçamento, mas aí tu já economiza em outro lugar para conseguir a... Para ti é difícil planejar o transporte, assim, quanto vai gastar? Tu não consegue, não. Exato. Fazer exatamente quanto vai gastar durante o mês, tu não consegue, não, planejar, não. O resultado de um estudo sobre comportamento do brasileiro com relação à mobilidade urbana surpreendeu ao trazer um dado inusitado até então. A pesquisa feita entre os dias 29 de abril e 8 de maio, com 1.500 pessoas, mostrou que 76% dos entrevistados não fazem o planejamento financeiro com relação ao transporte. E 62% nem sabem quanto dinheiro gastam com essa despesa. O brasileiro, que faz parte da classe C, é aquele que mais gasta com o carro. A pesquisa apontou que quem tem carro, por exemplo, chega a gastar 4 vezes mais com esse tipo de transporte. Os entrevistados disseram que gastam em média R$ 1.400 todo mês com despesas como, por exemplo, financiamento, seguro do veículo, taxas, multas, IPVA e também com a gasolina. Não colocar os gastos com transporte no planejamento financeiro é um grande erro, explica esse especialista em finanças pessoais. Ele diz que como essa despesa não é fixa, como o aluguel, por exemplo, fica mais difícil se organizar nas contas, mas não é algo impossível. Uma dica, segundo ele, é primeiro anotar todo mês quanto se gasta com gasolina ou com passagem de ônibus, fazer uma média e tentar planejar com base nesses números. O transporte, as pessoas acabam se adaptando a essa necessidade de outra forma. E pelo fato também de o valor, se a gente for falar, por exemplo, de passagem, Uber ou outro tipo de transporte assim, os valores são pequenos e a gente tem o hábito, geralmente, de ignorar os valores menores. Pesquisar os preços de combustível, pesquisar alternativas de transporte, seja carona solidária ou o uso de meios até sustentáveis, né, como bicicleta, patinete ou outros tipos de alternativa, também ajudam até a manter o orçamento em dia e evitar gastos exagerados com transporte. Agora você vê, 24% apenas afirmaram durante pesquisa que fazem o planejamento mensal e sabem quanto gastam por mês com transporte, né? Você já ouviu aquela antiga frase que o carro é uma família? Uma vez alguém me disse o seguinte, quando eu ainda não tinha carro: Caleb, você vai perceber o negócio. Quando você comprar o seu carro, você vai ver que muitas vezes você não tinha gastos. Você evita gastar com você mesmo, comprar uma roupa, um calçado. Mas se fura um pneu, você tem que mandar o pneu arrumar. Se estraga o carro, tem que mandar o carro porque se torna uma necessidade. Eu ouvi aquilo de uma pessoa e fiquei pensando, será que é verdade esse conselho, essa observação? E depois que a gente compra o carro, a gente sabe das despesas que ele tem, que ele gera no dia a dia, mensalmente, e o planejamento financeiro, familiar, pessoal é importantíssimo. Eu, por exemplo, eu sei especificamente quanto que eu gasto de gasolina por mês. E aí eu fico com vontade de comprar uma moto às vezes, né? Mas minha esposa não deixa, que diz que é perigoso. E eu conversei com uma amiga essa semana dizendo o seguinte: quantos litros faz essa tua moto? 39 quilômetros com litro. Não me acreditei, gente. Eu tenho que migrar do carro para a moto pela facilidade. Então, gente, é bom planejar. Ontem nós trouxemos aqui uma economista justamente para falar sobre investimento e também sobre o cuidado com as finanças que nós trabalhamos tanto para conquistar e aí acaba indo, né, embora por falta de planejamento.